E aí a gente entra em si nos setênios, né? Eu coloquei aí ciência espiritual mais para causar um confronto aí com você, porque quando a gente fala em ciência, é difícil a gente pensar em espiritualidade, né? Normalmente a razão, ela acaba se distanciando do que é espiritual. Mas, como eu tinha despertado a sua curiosidade no culto, né? Ele observou que todo o mundo, ele é formado por 3 dimensões: a dimensão física, a dimensão social e a dimensão espiritual. Na verdade, é o que a gente lê na Bíblia. Existe um mundo espiritual aqui, real, da mesma maneira do que o mundo físico. E da mesma maneira que eu preciso conquistar a dimensão física, como assim conquistar a dimensão física? Para mim andar, me mover na dimensão física é muito fácil, porque eu conquistei isso na minha infância. Mas se coloca no lugar daquele bebezinho, ele precisa ter o equilíbrio. É uma conquista difícil. Ele precisa perceber direita, esquerda, frente, trás, em cima, embaixo, tirar um pé e continuar equilibrando só com o outro pé, pensar que ele quer andar para frente e mover as pernas para frente. Isso é uma conquista. Foi feito um estudo a respeito de umas meninas que elas acabaram crescendo no meio de lobos. E quando elas foram descobertas na Índia, elas pareciam lobos. Os dentes cresceram como de lobo, as unhas cresceram como de lobo, os sons que elas emitiam eram sons de lobos. E por incrível que pareça, mesmo depois que elas foram tiradas daquele meio, até o final da vida elas não conseguiram ficar de pé. Elas não conseguiram alcançar a posição ereta. E a posição ereta é completamente necessária para que o homem possa se desenvolver completamente. Ou seja, para a gente que fala, que pula, que corre, é muito fácil se mover no campo físico. Mas, na verdade, isso foi uma conquista. Mas a dimensão física é muito mais fácil que a social. Então, eu preciso desenvolver plenamente o físico para eu conseguir ter conquistas plenas no psíquico. Se eu não tiver uma base física e se eu não dominar a dimensão física, dominar no sentido de ser completamente hábil e experiente na dimensão física, eu não vou conseguir dominar a dimensão social, porque é uma base. Eu preciso do amadurecimento biológico para ter o amadurecimento psicológico. Sem essa base eu não consigo. E é a mesma coisa quando a gente fala em dimensão. Eu só me movo perfeitamente no social quando eu conseguir me mover perfeitamente no físico. E aí, passou do amadurecimento biológico, eu passo para o psíquico. E aí a gente fala da mesma coisa. Lembra lá da criança que ela aprende a falar? Todo ser humano é capaz de falar qualquer língua. Todo ser humano possui a genética necessária para aprender a falar e ouvir qualquer língua. Uma criança, depois que completa o 1º ano de idade, que ela conquista a dimensão física, que ela aprende a andar, ela começa a tentar conquistar a dimensão social. Antes ela achava que o importante era ela andar, porque todo mundo andava em volta dela, e ela precisava ir no colo, precisava engatinhar, ela vai se arrastando, ela tenta por 1 ano, ela vai conhecendo o espaço físico por 1 ano. E aí, ela não pensa em falar nessa fase. Ela pode até imitar o som, ela tem espírito, ela tem até um espírito, mas ela não pensa em desenvolver o espírito. A parte nascer espiritualmente, ela não pensa nisso. Ela andou. Quando ela andou, ela começa a perceber que ela tem que conquistar o social. Não é só falar. Eu preciso me relacionar
com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, e para eu me relacionar melhor, eu preciso falar. Só andar não vai me dar nada. E aí é quando ela se esforça e usa tudo aquilo que ela tem geneticamente para poder, ouvindo, aprender a falar. Ouvindo, ela ouve, ela aprende a ouvir para falar. E aí ela conquista essa dimensão social. Aí, olha só, da mesma maneira que a gente relaciona o primeiro e o segundo ano de idade, que o corpo desperta para a necessidade do social, a gente relaciona a fase de desenvolvimento do amadurecimento biológico para o psíquico. E aí eu preciso estar completamente desenvolvido fisicamente para eu conseguir conquistar a inteligência emocional completa. O que é alguém que tem inteligência emocional? É alguém que sabe se relacionar com os outros, é alguém que se comunica bem, é alguém que sabe equilibrar as suas emoções, que sabe controlar as suas emoções. Isso é um desenvolvimento psíquico completo. Mas, se ela não tem o pleno desenvolvimento físico, ela não consegue. E se ela tem uma inteligência emocional, ela domina o espaço social. Aquela pessoa que se comunica bem, aquela pessoa que se coloca bem, aquela pessoa que se relaciona bem, ela domina todo o espaço social. A gente pode ver aí em vários líderes isso. E, por fim, o amadurecimento espiritual. Ou seja, se você quer ter uma vida de santidade contínua, olha a nossa doutrina. A pessoa nasce espiritualmente através da primeira obra da graça, conversão. E aí o próprio Paulo fala, aquele corpo natural, ele não peca, porque ele não tem vida espiritual. E aí ele é batizado com o Espírito Santo. Uma vez que ele é inteiramente santificado, o que fala a nossa doutrina? Depois que ele é batizado com o Espírito Santo, ele precisa de uma santidade contínua para evoluir para a glorificação. Ou seja, para que a gente tenha uma vida plena no reino, a gente precisa desenvolver o corpo, a alma e o espírito. A nossa santidade, a nossa espiritualidade, ela tem um exponencial que você só vai alcançar se você passar por esse amadurecimento espiritual. A pessoa que consegue chegar no ciclo do espiritual, que consegue passar da crise de autenticidade e desenvolver essa espiritualidade, a pessoa, ela passa a exercer autoridade espiritual. O que é exercer autoridade espiritual? É você ter o pleno controle do mundo espiritual. Do mesmo jeito que você consegue plenamente mover o seu corpo através do espaço físico, da mesma maneira que você consegue se mover plenamente através do espaço social, com a sua inteligência emocional, aqueles que têm grande aptidão, para se mover nesse espaço social através da sua inteligência emocional. Da mesma maneira, você que tem autoridade espiritual e que exerce a sua autoridade espiritual, você consegue mover o mundo espiritual. É muito fácil, posso dar um exemplo aqui. Quando Ezequiel chega num vale de ossos secos, qual era a condição que ele tinha na frente dele? Era uma condição morta, era algo impossível, era algo que não tinha mais jeito, era algo que não tinha mais esperança de vida, era algo que não tinha mais expectativa. Mas Ezequiel tinha autoridade espiritual. Assim como eu e você temos autoridade
espiritual. Porque assim como eu e assim como você, Ezequiel foi chamado para exercer governo aqui na terra. Assim como Adão, que Deus levantou para dominar na terra e não para ser dominado. E aí, quando Ezequiel se dá conta de que aqueles ossos estão secos e que não há mais expectativa para aquela situação, Deus fala com ele. Declara sobre esses ossos o espírito de vida. Declara a palavra do Senhor. E Ezequiel abre a boca e ele declara sobre aquela condição física, que é sem nenhuma expectativa de vida, ele declara a palavra de Deus, que é viva. E quando ele declara a palavra de Deus, o Espírito de Deus, aquela condição muda. Isso é se mover no mundo espiritual. Então, às vezes em casa, né, algumas pessoas têm algumas situações sem esperança, sem vida. Ah, porque todo dia meus filhos estão brigando. Ah, porque meu esposo chega e é uma briga, é discórdia, é mentira. Mas se eu tenho governo, eu estou completamente desenvolvida na minha identidade física, no meu relacionamento com Deus, eu declaro: Senhor, eu não dou autoridade para que dentro da minha casa haja discórdia. Em nome de Jesus, aquilo que se move no mundo espiritual, que tem causado discórdia e briga na minha casa, que saia desse lugar. E eu exerço a minha autoridade. Então, a conquista da maturidade espiritual é necessária para que você exerça o governo. E aí você vai começar a perceber que realmente tudo aquilo que você traz à sua mente, lembra da criança? Aprendeu a falar para se comunicar. Depois ela imita a atividade de pensar, porque é através da mente. A batalha espiritual é na mente. É uma batalha travada na mente. É aquele dia que você acorda e que as sugestões na sua cabeça são das lembranças negativas, que a sugestão na sua cabeça são de pensamentos negativos, e você levanta e você fala: em nome de Jesus, eu quero que isso fique longe da minha vida, porque a minha vida é bonança, a minha vida é alegria, a minha vida é prosperidade, e tudo aquilo que eu preciso e desejo para esse dia vai se mover a meu favor. Quando você faz isso, você abre a sua mente para o mundo espiritual. E aí, quando você chega no seu trabalho, a sua mente desperta para as pessoas certas que são necessárias para aquilo que você precisa que aconteça. E aí é quando a gente diz: as portas se abrem. Como assim as portas se abrem? A sua mente conectada no Espírito de Deus, no mundo espiritual que está se movendo, cooperando ao seu respeito, cooperando ao seu favor, a sua mente, ela desperta para o lugar certo, para o caminho certo, para a coisa certa, para a decisão certa se tomar. Então é por isso que é necessário o amadurecimento espiritual. Pode passar, por causa da hora, aí não pode demorar, né? Então, olha só que coisa impressionante. Passa para o gráfico, que aí é mais fácil de entender. A imagem do... Pode ser essa imagem, 3 fases de amadurecimento. Ah, pode ser essa aí dá para explicar. Então, olha só, o que significa? Olha como é que é simples.
Toda a vida é um ciclo de 7 anos. De 0 a 7 anos é o primeiro ciclo. De 7 ao 14 é o segundo ciclo. De 14 ao 21 é o terceiro ciclo. Ou seja, 7 em 7 anos. Sendo que são 3 blocos de amadurecimento para o pleno desenvolvimento. O bloco físico, que é o tempo de maturação física. O bloco psíquico, que é o tempo de amadurecimento emocional. E o bloco espiritual, que é o tempo de amadurecimento espiritual. Ou seja, para cada um dos 3 blocos, são necessários 3 ciclos. E ele chama de setênio porque ele diz que é um período de 7 anos. Então, nos 3 primeiros ciclos, essa educação é receptiva, porque quando eu vou desenvolver o meu físico, tudo é referência, eu estou só recebendo. Agora, quando eu passo para o desenvolvimento psíquico, emocional, eu preciso lutar. O desenvolvimento emocional, ele só vai se dar se você passar por conflitos, se você passar por frustrações, se você for confrontado. E se você não quiser lutar, você não consegue sair dessa situação e crescer. E quanto mais você não sai dessa situação e não dá passos em volta até esse crescimento, mais tempo você fica naquele ciclo. O povo de Israel tinha uma terra prometida. Deus nos promete vida abundante aqui na terra. Era a terra que tinha coisas gostosas, coisas boas, os frutos que vocês não plantaram, aquilo que vocês não construíram vão ser de vocês, as riquezas vão ser de vocês, que vocês não buscaram, que vocês não lutaram para conseguir. É isso que Deus promete. Só que o povo de Israel ficou andando em círculo, não amadureceu, não amadureceu, não amadureceu. É isso que acontece com a nossa vida. A gente fica o tempo todo nos ciclos. O que era para ser 7 anos, que é o normal para o ser humano, às vezes a gente fica 40 anos e morre, e não alcança aquilo que Deus prometeu, porque não exerce a sua autoridade espiritual. Ou seja, ali a gente vai ter o tempo de lutar. Eu preciso lutar para vencer. O reino de Deus é tomado por esforço. Só os que se esforçam se apoderam dele. Ou seja, eu quero ter autoridade espiritual, eu tenho que me esforçar para vencer as minhas lutas, porque é isso que vai me dar maturidade para desenvolver espiritualmente. Mas tem gente que quando é confrontado, sai da igreja. Tem gente que quando é confrontado, prefere mudar de vida, voltar para o vômito. Deus nos criou para que o dinheiro fosse nosso escravo. As riquezas da terra fossem suas. Adão, olha só, você pode ir lá, você pode colher, você dá nome a tudo. Você que vai pegar aquilo para você. Deus te levantou para aquelas riquezas da terra servirem a você. E aí, enquanto você está vivendo esses ciclos, você vê que você vive escravo do dinheiro. Porque você trabalha, porque você precisa do dinheiro para pagar a conta. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro, não pago a conta, não vivo. Ou seja, eu sou escravo do dinheiro. Não é o dinheiro que era para me servir? Deus não me criou para o carro, uma conquista material. O carro era para servir a mim. Mas não, eu tenho que trabalhar igual um louco para pagar o carro. E o carro está sem documento, porque eu não consigo pagar o documento. Quem é escravo de quem aí? Mas quem está errado? É você que está vivendo em ciclo, que não sai dessa fase. E por que esse gráfico é importante? Porque a gente consegue perceber que eu não vou evoluir, olha as setinhas, eu não vou evoluir se eu não passar de fase, se eu não passar da crise. Não quer dizer que não existe vida espiritual na infância.
Assim como na velhice ou na maturidade, existe vida física. A pessoa continua com seu corpo físico. É claro que declinou, não é o mesmo corpo da juventude, não é o mesmo corpo da infância, mas ele existe, não é nulo. O corpo, alma e espírito, o tempo todo ele está ativo no ser humano. Mas o desenvolvimento é necessário. Pode passar. E aí, né, entendendo isso, a gente vai ver a lei de Deus, o que a lei de Deus fala nesse sentido. Para a gente encerrar, que eu falei 11h15, hein? Mas vai encerrar agora, ó. Exercício da autoridade espiritual. Ciclo mental da inocência. Quando a gente não sabe de nada, não conhece, é o primeiro ciclo, é o ciclo Adão. Você não foi despertado no conhecimento ainda. Adão, ele só perdeu a inocência quando pecou. Ou seja, se a gente for comparar lá, a Bíblia, ela vai acabar nos mostrando os ciclos. E aí eu passo para a fase da consciência. Agora minha consciência está despertada, é a Eva. Nimrod é o ciclo de governo, é a fase da rebeldia. Se você for ver, o que Nimrod queria? Construir a Torre de Babel, porque ele queria mostrar que ele podia, que o nome dele podia ser conhecido por todos, que ele podia chegar até o céu. Gente, vamos pensar lá nos ciclos. 0 a 7 anos, Adão, inocente, criança inocente. 7 a 14 anos, consciência. Depois de 7 anos, a criança começa a se ter consciência das coisas. Agora não é mais um inocentezinho. 14 a 21 anos, Nimrod. O que de 14 a 21 anos? Posso tudo, meu nome vai ser conhecido por todos, eu posso construir uma torre para chegar até o céu. Nimrod. Depois dos 21 anos, até os 28 anos, setênio de Moisés. É a fase da lei. Quem tem de 21 a 28 anos é aquele cara legalista. Aquela pessoa que é tudo a ferro e fogo. Não, é isso, é aquilo, e é isso, e é aquilo. Moisés. E aí entra na fase Elias. Depois de 28 anos, antes, não vou casar, não, isso aí é para quem isso, é para quem aquilo, todo mundo quer fazer tudo no padrão, que eu não vou seguir o padrão. Passou de 28 anos, às vezes está com 32, já está com filho, já está casado, tomam algumas da vida que muda completamente. Não é que mudou completamente, passou de ciclo. E engraçado que quando ele passa de ciclo e ele olha para trás, ele pensa, cara, que idiota que eu era. Mas quando ele estava vivendo, ele não se achava. Por quê? Não tinha maturidade suficiente. Mas ele só vai mudar de fase se ele crescer. É necessário o crescimento. E aí a fase Elias, ordenanças da salvação. E aí é quando nem tudo é lei, nem tudo é ferro e fogo. A era da graça. É o tempo de transformação. Então, aí, depois que ele casa, que ele tem filho, ou seja, que passou a maturação psíquica, 28 anos, 30 anos, aí a gente vem para o ciclo, né, que a gente fala da crise da autenticidade, para começar a desenvolver, e aí, quando você desperta espiritualmente, e você começa a se conectar com Deus, você começa a perceber que tudo que você pensa, que quando você fala algo ruim e negativo, acontece. Por quê? Porque move o mundo espiritual. Tanto que a Bíblia fala, está no poder da língua, o bem e o mal. Se você ficar declarando, vai acontecer. Por quê? É o pensamento. O mundo espiritual é movido pela mente. Tanto que quando eu tenho um grupo de pessoas pensando, louvando e pedindo, invocando, o grupo de apóstolos estavam reunidos no mesmo lugar, unânimes, perseverantes em oração, invocando o Espírito Santo, e o Espírito Santo caiu. E desceu como fogo,
por causa do poder espiritual da união dos espíritos, a unidade de espírito, todos pedindo a mesma coisa, clamando, e moveu o mundo espiritual. Se você começar, aí você entra no tempo de reino, prosperidade financeira, emocional, prosperidade espiritual. Aquele que alcançou o nível de maturação espiritual, que hoje foca na maturação espiritual, esse exerce o domínio. E esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Não que nós sejamos escravos. Antes, nós éramos escravos, mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos desse mundo espiritual, que nos oprimia com ideias malditas, ideias ruins, ideias negativas, e a gente tomava decisões, por vezes, ruins, que levavam a nossa vida a uma consequência ruim e negativa. Mas nós não somos mais levados de um lado para o outro, segundo as potestades. Nós não somos mais aqueles que olham para trás, escravos das coisas, escravos de relacionamentos, escravos de pessoas. Não, eu sou filha do Altíssimo. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu tenho autoridade concedida pelo nome de Jesus. Eu não tenho que ser escravo de nenhum relacionamento. Eu não tenho que ser escravo de nenhum vício. Eu não tenho que ser escravo de trabalho, escravo de dinheiro. Não, eu é que tenho que dominar sobre todas as coisas. Na carta de Judas diz que quando o arcanjo Miguel estava lutando com Satanás pelo corpo de Moisés, o arcanjo Miguel disse que o Senhor te repreenda, porque ele viu que ele não podia vencer aquela luta, porque Satanás era um querubim, e ele era um arcanjo, e o querubim é alguém que está acima no patamar da hierarquia angelical. E aí ele invoca o Senhor, que o Senhor te repreenda, porque eu não vou conseguir. Porque a hierarquia dele está acima. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, e tomou um lugar no trono, à direita de Deus Pai, que é todo-poderoso, todos os reinos tiraram a sua coroa. Tudo aquilo que representava o mundo espiritual, tirou a sua coroa para Cristo. E Cristo nos concedeu essa autoridade. Aquilo que você abençoar, eu abençoarei. Ou seja, o poder que eu tenho de autoridade espiritual, o poder que você tem de autoridade espiritual, é maior do que o do arcanjo Miguel. Porque você pode declarar, você pode abrir a sua boca, e você pode declarar cura, você pode declarar libertação, você pode declarar salvação, você pode declarar sopro de vida sobre tudo. Foi isso que os apóstolos fizeram. Pedro era um homem igual a mim. Paulo era um homem igual a mim, mas que se movia de tal maneira no mundo espiritual, invocava a presença de Deus de tal maneira que na roupa dele ficava preso, e até isso ministrava cura sobre as pessoas. Tem gente que acha que é mentira,
Eu vou discutir? Deve estar lá no ciclo, rodando. Não. Todos aqueles que despertam, eles prosperam, governam. Eles são instrumentos de Deus para ministrar sobre as outras pessoas. Então, a gente vê aí que o tempo do reino é agora. Eu vos dou vida, vida em abundância. Se não tem abundância é porque você não declara. Se não tem abundância é porque você não traz isso à sua mente. Você só traz fracasso, porque eu não vou conseguir, porque eu não posso, porque ele isso, porque ele aquilo. Mas quando você era criança, você conquistou o espaço físico sozinho. Ninguém entrou dentro de você para te mostrar como é que dava passo e se equilibrava. Você viu, ele pode? Ele consegue andar? Eu consigo. Ele fala? Ele escuta? Eu posso. Paulo curou? Pedro andou sobre as águas? Eu posso. É isso. Então, no próximo slide, para fechar, que é o último, a gente vai ver que a gente pode ver a palavra de Deus como está em Apocalipse, aquilo que era, que é e que há de vir. Ou seja, tudo aquilo que é verdade infalível é algo que é atemporal. O mundo espiritual é atemporal, não existe tempo, é eterno. Por isso que Cristo já existia antes do mundo existir. E aí, quando Jesus, homem, vem à terra, o Cristo pré-existente desde a fundação dos tempos encarna em Cristo. Porque Deus é eterno. Eu não posso dizer que é passado, que é presente, que é futuro. A palavra eterna é algo que não é considerado só no presente, no passado ou no futuro. Quer ver se a pessoa está falando baboseira? Porque vai acabar o mundo e tal, porque acontece isso. Não, tem que ser algo que é atemporal, não existe, vai acabar agora, acabou ontem, isso, não. A mesma maneira, se você for ver esses ciclos, você pode também comparar com as dispensações bíblicas. Cada ciclo também representa um período de aproximadamente 1000 anos, que é uma explicação de toda a trajetória do povo de Israel. Por quê? Porque, na verdade, a história bíblica só tem um autor. Mas o cara que escreveu Moisés, ele viveu não sei quantos mil anos antes de Isaías, e não sei quantos mil anos antes de Paulo. Tá, mas ele escreveu, mas quem inspirou? O Espírito Santo de Deus, que é eterno, que é atemporal. Então, a gente vai ver que da mesma maneira que a gente pode, pegar esses setênios e comparar com os ciclos de amadurecimento pessoal, depois em casa vocês podem pensar, que a gente vai encerrar por aqui, e vocês vão ver que esses ciclos, além de eles definirem um desenvolvimento pessoal, eles vão definir a história do povo de Israel. Além dele definir os tempos da história do povo de Israel, se você for olhar sua vida profissional, os ciclos da sua vida profissional, aprendizado, depois eu precisei da experiência, depois eu precisei perseverar, depois até que eu aposentei, desfrute. Tempo do reino, tempo da graça, tempo do desfrute. O meu relacionamento, inocência, conheci a pessoa, começo a conhecer como que a pessoa age e tal, e aí vem o tempo da rebeldia, eu começo a confrontar, não, ele gosta disso, mas eu gosto daquilo.
não, e tal, e confronto no relacionamento, e aí vem a fase da lei, não, vamos pensar o que é melhor para nós dois, vamos determinar isso e aquilo, e aí depois da fase da lei, a fase de Elias, que eu faço uma aliança com aquela pessoa, eu caso, e aí eu preciso da perseverança para manter aquele casamento, e aí a gente vê casais já mais velhos aí, que se dão super bem, já estão no desfrute. Então, depois em casa, vocês podem fazer esse exercício. Vocês vão ver que a teoria dos setênios, ela está aplicada a todas as áreas da nossa vida, a todas as fases do nosso desenvolvimento, a todas as fases da história de Israel. Ou seja, isso é o que a gente pode absorver aí da teoria dos setênios. E é um conteúdo muito extenso, isso é uma palestra de 1h30, e eu tentei fazer um resumo em meia hora, e quem quiser saber mais, pode me perguntar que eu estou à disposição, ou buscar conhecimento, né? Busca lá o conhecimento, traz para a luz da palavra de Deus, que hoje em dia a gente tem várias coisas que às vezes são místicas, e nem sempre é aquilo que é verdade, tá? Mas é um conteúdo muito extenso, e em outra oportunidade, a gente pode pegar cada fase e destrinchar aí. Amém? Muito obrigado pela participação. Vou fazer... Amém. Glória a Deus. Vou fazer uma oração, né, para a gente estar encerrando, e você pode ir para sua casa, desfrutar aí desse domingo. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de ouvir esse conteúdo, de ouvir esse conhecimento. Ó Deus, nessa hora, no nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que todas as resistências na mente, todas as resistências no coração, ó Deus, todas as resistências físicas, ó Pai, que impedem essas pessoas de exercer a autoridade espiritual que eles tenham em Cristo. Ó Pai, que caiam por terra. Ó Deus, que toda palavra que aqui foi declarada, que ela venha brotar frutos, gerar frutos no coração de cada um que está aqui nesse lugar, Pai. Ó Deus, que mesmo ao sair daqui, ó Pai, ao longo dos próximos dias, que o Teu Espírito continue falando conosco para cumprir os propósitos dessa aula, desse despertar, deste ensino. Isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.